Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Vamos mergulhar fundo hoje na figura de Steve Ballmer. Recebemos um pedido para fazer aquela análise completa, sabe? Sem pressa, passando por tudo. Exatamente. A ideia é responder as perguntas que chegaram, juntando tudo de várias fontes para traçar esse perfil bem detalhado, desde o começo até o legado, acertos, erros. E as lições, claro. Então, para começar do começo mesmo, quem é Steve Ballmer? Não só o ex-CEO da Microsoft, né? Não mesmo. Stephen Anthony Ballmer nasceu lá em Detroit, Michigan, 24 de março de 1956. Hoje é mais conhecido como Steve Ballmer, dono do Los Angeles Clippers e bilionário. Um dos homens mais ricos do mundo, certo? Certíssimo. A fortuna varia um pouco dependendo da fonte, mas fica ali entre 118 e 150 bilhões de dólares. Tá fácil entre os 10 mais ricos. Impressionante. E a origem dele? Como foi a infância, a juventude? Veio de uma família de classe média. O pai, Frederick, ou Fritz, era imigrante suíço, gerente na Ford. A mãe, Beatrice Dworkin, americana. E uma curiosidade aí. Qual? A mãe dele era prima da Gilda Radner, aquela comediante famosa do Saturday Night Live. Sério? Que ligação inusitada. E a família valorizava a educação, né? Moraram até fora por um tempo. Isso, moraram em Bruxelas, na Bélgica, quando ele era criança. Essa experiência internacional deve ter marcado. De volta aos Estados Unidos, ele realmente se destacou nos estudos. Já era acima da média desde cedo. Totalmente. Fez cursos preparatórios de engenharia, foi o orador da turma, o valedictorian, na Detroit Country Day School. Tirou uma nota quase perfeita em matemática no SAT, 790. Foi National Merit Scholar. O cara era brilhante. E aí veio Harvard. Exato, Harvard. Se formou com honras, magna cum laude, em matemática aplicada e economia em 1977. Lá ele fez de tudo um pouco, né? Gerente do time de futebol americano, trabalhou nos jornais da faculdade, entrou num clube exclusivo. O Fox Club. E o mais importante, conheceu um tal de Bill Gates. Pois é, no corredor do dormitório. Uma amizade que, mudou a tecnologia para sempre. O Gates descrevia o Ballmer como alguém com energia excessiva, super sociável. Uma combinação de cérebro e físico, né? E dizem que o Ballmer era até melhor que o Gates em matemática lá em Harvard. É verdade. Superava o Gates na famosa competição Putnam de matemática. E foi o primeiro da família a se formar na faculdade. Um orgulho, imagino. Com certeza. Mas depois de Harvard, ele não foi direto para a Microsoft, né? Teve um caminho diferente no início. Não foi. Primeiro, 2 anos na Procter & Gamble como gerente assistente de produto. Olha que curioso. Dividiu o escritório com o Jeff Immelt, que depois virou CEO da GE. Caramba! Que coincidência! Pois é. Depois, ele até tentou, uma carreira de roteirista em Hollywood por um tempo. Não deu muito certo, aí começou um MBA em Stanford. E lá também teve colegas notáveis, né? Sim, foi colega do Mukesh Ambani, que hoje é um dos homens mais ricos da Índia. Mas ele não terminou o MBA. Por quê? Foi aí que o Gates entrou na história de novo. Exatamente. Em 1980, Bill Gates o convidou para se juntar à Microsoft, que ainda era bem pequena, uma startup. Ballmer largou Stanford na hora. E qual foi a oferta? Gates ofereceu 4% da empresa. Ballmer foi o funcionário número 30, contratado em 11 de junho de 1980. E o Gates disse que ele era o parceiro 24 horas por dia que ele precisava. Uau! E na Microsoft, como foi a trajetória dele? Ele subiu rápido? Muito rápido. Começou como gerente de negócios, mas logo estava envolvido com tudo. Sistemas operacionais, vendas, suporte, operações. Era muito versátil, sabe? Isso nos anos 80, quando a Microsoft explodiu. E teve um papel chave no MS-DOS, né? Aquela negociação com a IBM. Fundamental. Ele usou a experiência da P&G ali. Foi uma visão estratégica gigantesca dele perceber que o controle do software seria decisivo. A energia dele em vendas e marketing, junto com a visão técnica do Gates, foi o motor da Microsoft. Ele realmente tinha essa fama de energia contagiante. Aquelas apresentações dele. Lendárias.
correndo no palco, gritando, aquele famoso "Developers! Developers! Developers!", que ele depois explicou, né? Tinha uma intenção ali. Sim, de atrair os desenvolvedores externos, que eram essenciais para o ecossistema. Mas voltando à carreira, ele foi subindo. Sim, chegou ao comitê executivo em 92, liderou a separação estratégica da IBM em 90, o desenvolvimento do Windows como plataforma independente, o Windows NT. Nos anos 90, comandou a entrada na era da internet com o Internet Explorer. E aí virou presidente em 98 e CEO logo depois. Isso, em janeiro de 2000. Ficou 14 anos como CEO. Nesse período, olha só, a Microsoft triplicou as vendas e dobrou os lucros. Números impressionantes. Quais foram os grandes marcos dessa era Ballmer como CEO? O Xbox foi um deles, né? Com certeza. O Xbox foi uma atacada de mestre, entrando forte no mercado de games. Lançou também o .NET Framework, que é uma plataforma super importante para desenvolvedores até hoje. Teve o Windows 7 também, que foi um sucesso depois do, digamos, tropeço do Vista. Exato. O Windows 7 recuperou muito a imagem da Microsoft. Ele também manteve o Microsoft Office como líder absoluto, expandiu a empresa globalmente, investiu pesado em pesquisa e desenvolvimento, fez aquisições importantes como o Skype. Mas teve a aquisição da Nokia também, que foi bem mais complicada, né? Ah, sim. Essa foi uma das partes mais difíceis do legado dele. A compra da divisão de celulares da Nokia é vista por muitos como um erro caro. Falando nisso, então, o que diferenciava o Ballmer? Por que ele era considerado acima da média? A energia já falamos, mas tinha mais coisa, né? Tinha muito mais. Primeiro, a inteligência, comprovada desde Harvard. A versatilidade para atuar em várias áreas. E uma filosofia de liderança bem clara. Ele falava em sonhar grande, mas entregar com responsabilidade. E como ele montava as equipes? Ele priorizava inteligência e paixão. Dizia que buscava gente que vive, come, respira e dorme aquilo que faz, mais do que só a experiência prévia. Pregava adaptabilidade, se algo não funciona, muda, e persistência. Pessoas que desistem cedo são pessoas que vão falhar. Forte isso. Muito. E ele entendia que a decisão mais importante de um líder é escolher a direção certa e as pessoas certas. Faz todo sentido. Então, vamos consolidar principais acertos e erros da era dele. Bom, acertos. Crescimento financeiro espetacular. Inovações como o .NET, o sucesso gigante do Xbox, a recuperação com o Windows 7, a força do Office, expansão global e uma máquina de vendas e marketing muito poderosa que ele ajudou a construir. E os erros? Acho que o maior todo mundo sabe qual foi, sem dúvida. Perder a revolução dos smartphones. Ele mesmo admitiu, disse que o maior erro foi não ter integrado hardware e software para celulares mais rápido. Isso abriu a porta para o iPhone e para o Android dominarem. E teve o Windows Vista, que foi um mico inicial, né? E o Surface também teve um começo difícil. Exato. O Vista teve uma recepção péssima. O Surface, o tablet, teve um lançamento inicial que gerou um prejuízo enorme, quase US$1 bilhão. Dizem que isso até acelerou a saída dele. E, claro, a compra da Nokia, como a gente já falou. Além disso, tinha desafios com a cultura interna, às vezes resistente a mudanças, e a pressão dos processos antitrust. Uma trajetória intensa. Que lições a gente pode tirar de tudo isso para a vida e para a liderança? Mudanças do mercado, a história do mobile é um exemplo claro disso. A persistência, mesmo nos momentos ruins. E o equilíbrio entre sonhar alto e executar com o pé no chão. Isso. Integridade, honestidade como base. A forma como ele valorizava a paixão e inteligência nas equipes. Colocar as pessoas certas nos lugares certos. A parceria com Gates mostra o valor de habilidades que se complementam, né? Total. A resiliência para liderar em crises e agora, mais recentemente, essa transição dele para a filantropia focada em dados, com o Ballmer Group, o USA Facts, mostra uma capacidade de se reinventar. E de usar o sucesso para gerar impacto social de uma forma bem estruturada, baseada em dados. E claro, aprender com os erros. Isso é fundamental. Mudando um pouco de assunto, e a relação dele com o Brasil? Ele chegou a vir para cá? Veio sim, algumas vezes oficialmente como CEO. Isso mostrava a importância que o Brasil tinha para a Microsoft.
Em outubro de 2008, por exemplo, ele esteve em São Paulo. O que ele veio fazer? Foi o palestrante principal do TechEd, um evento grande da Microsoft para desenvolvedores. Era a quarta visita oficial dele, mas a primeira a trabalho em 6 anos. Indicava um interesse renovado no país. A presença dele aqui devia movimentar bastante a comunidade de tecnologia, né? Com certeza, a realização do TechEd aqui já era um reconhecimento da força dos desenvolvedores brasileiros. Nessas visitas, a Microsoft costumava firmar parcerias com empresas, universidades, governo, buscavam adaptar produtos, apoiar o ecossistema com programas de educação, incentivo a startups. Isso deixou um legado. E tem uma história curiosa sobre ele e o Brasil, né? Algo mais pessoal. Tem. Antes dessa visita de trabalho em 2008, no mesmo ano ele passou férias na Bahia e passou totalmente despercebido. Ninguém reconheceu. Incrível. Deve ter sido uma experiência bem diferente para ele, ver o país fora do ambiente de negócios. Imagino que sim. Uma visão mais autêntica, talvez. E pra gente ir finalizando com leveza, fatos curiosos e divertidos sobre o Ballmer. Ele é uma fonte disso. Ah, ele é. O grito "Developers", que a gente já falou, que tinha estratégia por trás, ele até repetiu isso no aniversário de 50 anos da Microsoft em 2025. Sério? Ele voltou para a Microsoft para isso? Foi no evento comemorativo ele participou. E aqueles vídeos engraçados que ele e o Gates faziam para eventos internos, tem um que eles imitam o filme A Night at the Roxbury, outro que ele faz o Dr. Evil de Austin Powers. Hilário, pura energia mesmo. Que mais? Bom, a ligação familiar com a Gilda Radner, que já comentamos, o fato de superar o Gates em matemática em Harvard, ter sido colega do Jeff Immelt na P&G e do Mukesh Ambani em Stanford. Aquela tentativa de ser roteirista em Hollywood? Isso. A nota quase perfeita no SAT. E mesmo depois de sair da Microsoft, ele manteve uma parte das ações, uns 4%. Uma participação que hoje vale, nossa, uma fortuna absurda. Ele deve ter tido dificuldade em se desligar emocionalmente da empresa, né? Ele confessou que sim, foi difícil. E um exemplo interessante da vida pessoal. Um dos filhos dele, o Pete, é comediante stand-up e leva uma vida relativamente simples, apesar de toda a grana da família. Dizem que é reflexo da educação que receberam. Que interessante. Mostra um outro lado. Bom, Steve Ballmer é, sem dúvida, uma figura complexa. Um legado de sucesso financeiro gigante na Microsoft. Inegável, mas também com erros estratégicos bem marcantes, principalmente na questão mobile. A liderança dele, super energética, meio não convencional, deixou uma marca forte. E essa reinvenção dele agora, na filantropia baseada em dados, na propriedade do time de basquete, mostra que ele continua buscando impacto, né? Exato. Uma trajetória muito rica, cheia de altos e baixos, mostra como paixão e energia podem impulsionar, mas também o desafio constante de adaptar gigantes da tecnologia às novas ondas. Uma história com muitas lições sobre sucesso, sobre falhas e sobre essa busca contínua por relevância.